beliscou ali a medalha, ficando em quarto lugar por apenas 0,10. E assim tivemos as duas finais individuais primeiro. E agora já vamos nos preparando aqui para a nossa delegação brasileira. Vamos para a final em conjunto, onde teremos as 8 melhores equipes classificadas então para essa decisão. O Brasil vem para se apresentar aqui também, a primeira equipe a se apresentar. E aí, no conjunto, né, Renata Teixeira? Aí nós temos as finais com os 5 arcos, primeiro, e depois nós temos as finais mistas, né? Onde nós temos 2 bolas e a utilização também de outros elementos, como as fitas. Primeiro, vamos com os arcos. E o Brasil vem aqui com a Bárbara Galvão, com a Débora Medrado, com a Giovana Oliveira Silva, com a Maria Eduarda Aracá, que é a Nicole Pécio e a Beatriz Linhares como atleta reserva. Expectativa grande para a delegação brasileira. A nossa bandeira está ali também sendo representada para uma grande apresentação. O Brasil que vem construindo a sua imagem, né, ao longo desses últimos anos, trazendo toda a beleza. E a nossa bandeira é o destaque nesse momento. Vamos lá. Chegou a hora do Brasil. E expectativa grande, já que o Brasil na classificatória, no somatório dos 2 conjuntos, terminou em quarto lugar. Um grande resultado para a delegação brasileira, à frente de países como o Japão, que foi finalista olímpico, né? E o Brasil terminando em quarto lugar na soma das duas provas, né? Como você já explicou, a gente tem dois exercícios no conjunto, um que a gente chama de conjunto simples, e dessa vez, que nesse ano é formado por 5 arcos, e a outra prova que a gente chama de conjunto misto, que nesse ano são 3 fitas e 2 bolas. E aí, de novo, a imagem do presidente da Federação Internacional de Ginástica, Watanabe Morinari, prestigiando a etapa de Copa do Pesão. Olhos atentos ali do presidente. E estamos tendo agora a chamada para a delegação brasileira. Estão todas alinhadas aqui, ó, já preparadas também. Vestimenta muito bonita, né? Da nossa delegação, liderada pela técnica Camila Ferezin. E aí, vamos recebê-las então. Todo o sucesso do mundo, o Brasil construindo uma grande imagem, uma linda imagem na ginástica rítmica. E vamos lá com elas. Maria Eduarda, Débora, Giovana, Nicole, a Bárbara. São as 5 atletas que nos representam aqui nessa primeira final. O conjunto com arcos.
Aplausos para o Brasil! A apresentação de Bárbara, Débora, Giovana, Maria Eduarda e Nicole. A etapa da Copa do Mundo com brilho brasileiro. Essa primeira final com os arcos, o conjunto, e elas saem sorridentes, saem satisfeitas aqui com a performance, hein, Renata Teixeira? E abrir uma final não é mole, não. Abrir uma final realmente é uma grande responsabilidade, ainda mais para o Brasil, que nessa prova passou em 4º lugar. Então, tinha toda a condição de conseguir aí uma medalha. Tinha ficado nas classificatórias atrás apenas da Itália, da Bulgária e da França. Não, perdão, da China, que surpreendeu também a China. Infelizmente, cometeu erros o Brasil, teve queda do arco no chão, mas o mais importante é que as meninas conseguiram sair do erro, né? Isso é uma coisa muito importante no conjunto. Muitas vezes um erro se transforma em vários outros. Aí o movimento cai o aparelho, o movimento de troca. Quando as ginastas lançam o aparelho umas para as outras e o aparelho caiu no chão, então a troca é válida. Mas o mais importante, como eu vinha falando, é que elas conseguiram sair muito rápido deles, e é isso que importa, que elas estão construindo aí 2 coreografias para virem muito fortes, tanto no Campeonato Sul-Americano, que a gente já falou aqui, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em julho, quanto no Campeonato Mundial, que acontece em setembro. E ele ia se divertindo com o mascote atrás delas ali, animando as ginastas brasileiras. E com o brasileiro é o seguinte, né? O brasileiro gosta de uma comemoração, gosta de uma farra. E elas estão ali interagindo com o público também, estão vivendo um grande momento. A delegação brasileira. A meninada que pode estar de olho também aí, ó, pode ser o futuro, ó. Pode ser o futuro ali da ginástica rítmica, por que não? O Brasil disputando com 5 equipes que estiveram, né, nas finais em Tóquio. Os conjuntos que brilharam na Olimpíada do ano passado. E o Brasil se colocando aqui entre os melhores do mundo. Sendo destaque, o Brasil consegue a nota de 27,250. Aplauso do público. Elas ficaram um pouco mais contidas. Será que esperavam uma nota melhor, uma pontuação melhor, Renata? Na verdade, no primeiro dia elas fizeram 31,850, um notaço. Elas cravaram a série, mas infelizmente hoje cometeram erros, então sabiam que a nota iria diminuir realmente, mas temos outra final, temos final de bola e fita, onde o conjunto do Brasil também é muito forte. E aqui vem o México, que é um adversário direto também nas Américas, né? A gente pode falar desse jeito. E aí o conjunto mexicano vem forte para mais uma competição. Vamos lá!
conjunto mexicano se apresenta na Copa do Mundo. E vem para essa disputa direta aqui contra a delegação do Brasil. Um abraço ali da equipe técnica, também da atleta reserva do México. E aí, Renata Teixeira, como é que você acha que fica o México aqui nessa disputa direta? Até aqui, dois conjuntos se apresentaram, o Brasil e o México. Sim, e os dois conjuntos que a gente está de olho aí para essa competição que a gente vai ter em julho, o Campeonato Pan-Americano. A gente ainda tem Estados Unidos, que ficou fora das finais, né? Não conseguiu se classificar nas finais nem na etapa de Copa do Mundo de Portimão, nem aqui nessa etapa de Péssaro. Então, a grande competição é realmente entre o Brasil e o México. O México não faz uma boa apresentação durante, na verdade, toda essa etapa, desde as classificatórias, não fez suas melhores apresentações. Eu costumo dizer que o aspecto emocional é um grande elemento positivo do México. Ali você vê um momento que uma das ginastas corre muito para recuperar o aparelho e elas tiveram esse tipo de problema todo o tempo. Não é muito característico, elas costumam ser muito cravadinhas, mas o México tem uma composição que, se não acertar muito, né, se elas não forem cravadas, realmente sem passos, a nota delas acaba sendo mais comprometida. E é um país que veio de uma medalha de bronze em Portimão, conseguiu o 3º lugar nessa prova, mas hoje com muitos problemas de trajetórias, aparelho até caindo no chão, bem pertinho. Às vezes a gente pode não perceber, mas a arbitragem está de olho, está ligada e acaba despontuando essas faltas. Vamos aguardar então a pontuação do conjunto mexicano aqui para essa primeira final em conjunto. Enquanto isso, outras equipes estão se preparando. 28.900. E o México consegue uma pontuação que coloca, por enquanto, a equipe na primeira colocação. O Brasil com 27.650 tá ali na briga, mas ainda tem muita equipe boa para se apresentar, hein? Ainda tem as campeãs olímpicas, as búlgaras, temos as italianas agora, que vão chegando também na tela do canal Campeão. E vão chegando com pompa e circunstância. A Martina, a Agnese, a Alessia, a Daniela e a Laura, fechando o quinteto italiano. Com muita energia na Arena Vitrifrigo, em Pesaro. Vamos lá com a apresentação delas.
O conjunto italiano arranca aplausos ao som de Michael Jackson para fechar essa primeira final em conjunto. Muito barulho, muito barulho. Renata Teixeira, você que esteve acompanhando de pertinho, você que estava lá, ó, no meio desse público aí, vibrando, como foi acompanhar a delegação italiana? E em que ponto eles chegam? Não, a gente arrepia ao vivo, arrepia pela TV, não tem jeito. A Itália realmente é um espetáculo. Elas vieram com tudo esse ano. De olho aí no campeonato mundial, o grande objetivo da Itália, que já foi campeã mundial muitas outras vezes, depois teve uma queda aí nos seus resultados e agora voltando com essa equipe maravilhosa, com 2 conjuntos lindíssimos, muito bem construídos. Conjunto a gente consegue ver toda a ideia guia, né? Na parte artística a gente precisa da ideia guia, do tema, da coreografia bem desenvolvida, e elas todo momento buscam ali menções ao Michael Jackson, passos. Então realmente um espetáculo, sempre muito firmes. Hoje elas não foram tão cravadinhas quanto na classificatória. Na classificatória elas não tiveram nenhuma perda da parede, não tiveram nenhuma imprecisão, foram realmente muito, muito corretas. Hoje a gente teve alguns momentos que uma ginasta teve que correr atrás do aparelho, alguns momentos que não foram tão cravados, mas o que mais me impressiona é que mesmo com faltas técnicas, o conjunto não para, a gente não consegue tirar o olho do exercício. Olha, esse momento é um espetáculo. A gente, na ginástica, tem esse momento do erro, onde a ginasta ali quase não consegue, né? Recupera o aparelho abafando no chão. Isso na ginástica é uma falta técnica, mas elas continuam ali com toda a energia e não deixa o público se decepcionar, não deixa o público ficar parado. E a nota da Itália espetacular, 34.800. As medalhistas de bronze em Tóquio vão pro topo, seguem no topo e lideram aqui por enquanto a final com os arcos. Mas tem disputa boa pela frente, não para por aí. A pontuação italiana, será que será ameaçada ainda? Elas conseguiram a melhor nota no classificatório e aqui vão se garantindo com a medalha de ouro. Agora vem as campeãs olímpicas. Segura, hein? A Bulgária vem forte. You, everything about you, a brief glimpse into your world, your past fears, your future ambitions, your defining moments of self-discovery, all of your dreams, every experience, the depth of you, the depth of your soul, the curves of all your edges, the shapes of each beautiful angle mirroring the perfection of your symmetry. Wow.
E a delegação búlgara, as campeãs olímpicas, fazem a sua apresentação. Vamos ver agora se será o suficiente para bater a pontuação da Itália. Tem que pegar ali na casa dos 34 pontos. Mas Renata Teixeira, dá para dizer que elas foram tão perfeitas quanto as italianas? Coreograficamente, eu posso até dizer que sim, porque esse conjunto é um espetáculo, essa música, os efeitos, mas infelizmente cometeram faltas técnicas. Vai ser muito difícil, né, para elas conseguirem pontuar como no primeiro dia, fizeram 33 pontos, acabaram em segundo lugar, mas tiveram uma perda do aparelho ali logo no comecinho do exercício e depois um erro individual, onde todas as ginastas, as 5 ginastas, olha o momento da perda, logo no começo do exercício, então elas perdem a colaboração e a pontuação na execução, e depois uma das ginastas também perdeu o risco, quando todas elas lançam o aparelho, fazem rotações embaixo do voo do aparelho e recuperam. Então, uma delas não conseguiu recuperar. Então, quando uma das ginastas não consegue fazer o exercício, esse exercício não é válido para o conjunto inteiro. Então, isso também vai comprometer a nota da Bulgária. Mas, assim como a Itália, são conjuntos que estão se preparando para o campeonato mundial, sem abrir mão da dificuldade, de exercícios diferentes e de difíceis execução, e também prezando pela parte artística. Então, para os conjuntos ainda é um momento de construção essas etapas. Elas ainda têm um campeonato europeu antes do campeonato mundial. A gente costuma dizer que o europeu ele é um mini mundial, então estão todas aí focadas nesses próximos eventos. Chegaram com a segunda melhor pontuação e aqui ficam em segundo também com 31.500. Ficam atrás da Itália. Recebem os aplausos, bacana também, né? A forma como o público italiano reconhece aí as adversárias. Aplaudindo de maneira mais tímida, mas deram aquele apoio para as atletas. E vamos lá com a quinta equipe. Perdão. Até no meio da coreografia mesmo, quando a Bulgária cometeu o erro, o público lamenta e isso faz a competição em Péssaro ser muito especial. Agora o time do Uzbequistão.
Uzbequistão, conjunto conclui aqui a sua performance e a apreensão ali, né, da atleta reserva, da técnica também do conjunto, e saem aplaudidas. Renata Teixeira. O Uzbequistão começou a série um pouquinho nervosa, cometeu erros, cometeu faltas, logo ali nos 30, 20 primeiros segundos do exercício, né? O exercício de conjunto tem 1 minutinho a mais do que o individual, então tem de 2:15 a 2:30. Em geral, os países utilizam aí músicas, exercícios com aí o momento do erro logo no comecinho ali no replay, músicas com cerca de 2:30. Então ali logo no início elas tiveram perdas, mas depois seguraram muito bem, realizaram seu exercício bem até o final, mas com erros que elas não tinham cometido na classificatória, onde elas tinham alcançado quase 30 pontos e infelizmente também não se classificaram para as finais de bolas e fitas, onde na classificatória elas tiveram muitos problemas, então participam apenas da final de 5 arcos. E ainda hoje teremos também a final mista, o conjunto misto, com 2 bolas, 3 fitas. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui a final em que o Brasil conseguiu uma medalha especial para a história do esporte. E o Brasil se colocando aí na elite da ginástica rítmica mundial. Estamos acompanhando aqui a primeira final e o Uzbequistão levando 27,850. Ficando assim dessa maneira na 4ª colocação das 5 equipes que se apresentaram. E aí vem o Cazaquistão. Sexta equipe das 8 que farão essa primeira final.
Sexto conjunto a se apresentar. O conjunto do Cazaquistão encerra também a sua performance na final com 5 arcos. E ali todo o carinho, né, que recebeu da torcida italiana, recebendo ali aqueles bichinhos de pelúcia. E Renata Teixeira, diferentemente da Olimpíada, né, aqui a Copa do Mundo você premia também tanto os finalistas com 5 arcos como do conjunto misto, né? Aqui no caso com as 2 bolas e 3 fitas. Já na Olimpíada você soma as 2 performances para entregar as medalhas, não é isso? Exatamente. Nos Jogos Olímpicos a gente não tem a premiação por aparelho, nem no individual, nem no conjunto. Então são apenas 2 medalhas na ginástica rítmica, o somatório das 4 notas, né, do individual e o somatório das 2 notas do conjunto. Já nas etapas de Copa do Mundo, nos torneios internacionais, a gente tem essas finais do aparelho que a gente está transmitindo hoje. Então, além do somatório, da premiação que tem nos Jogos Olímpicos, a gente tem a medalha por cada aparelho no individual, que são 4, e para as 2 provas do conjunto. E no Campeonato Mundial, desde o ano passado, teve uma alteração nas regras. A gente tem agora um somatório da equipe individual com a equipe do conjunto e a gente tem, assim, um resultado absoluto. Então, é uma novidade aí que a FIG traz para esse ciclo para estimular que os países participem das provas de conjunto tanto quanto participam das provas individuais. Legal, falando aí da apresentação. Estimular, né, exatamente, a participação de outras equipes. Se o Cazaquistão leva uma boa nota, né? 28,750, Renata. Sim, faz uma apresentação correta. No primeiro dia conseguiram quase 30 pontos, porque tiveram algumas trajetórias imprecisas, mas nada grave. E assume aqui a 4ª posição por enquanto o time do Cazaquistão. Vamos lá para as 2 equipes finais a se apresentarem nos 5 arcos. Todo o desenho aqui das 5 atletas, ó. Agora o time chinês. Time chinês que foi 4º colocado em Tóquio. Traz aí a tradição e toda a organização chinesa.
As finalistas olímpicas fazem a sua apresentação com os 5 arcos na Copa do Mundo de Pesaro, na Itália. E agora vamos viver o momento da expectativa da nota. Até aqui, na casa dos 34 pontos, o time italiano que vem liderando a segunda posição com a Bulgária, com as campeãs olímpicas. E a terceira posição, por enquanto, com o time do México, que tem 28.900. Vamos ver onde a China vai parar agora, hein, Renata? É uma grande expectativa para essa nota, já que no primeiro dia, na classificatória, elas fizeram 31.550 e a Bulgária fez 31.500, né, na prova de hoje, cometendo erros. E a China realmente um espetáculo, pequenas imprecisões, mas uma série muito artística. A China realmente vem surpreendendo nos Jogos Olímpicos do ano passado. A gente não esperava ali um pequeno momento de uma falta no replay, que elas saíram rapidamente do erro. E nos Jogos Olímpicos elas ficaram em 4º lugar, surpreenderam o mundo e agora também chegaram nessa etapa da Copa do Mundo de Pesaro. Ninguém esperava a China tão bem preparada e acabaram ficando com a medalha de bronze na competição do conjunto geral, onde somam as 2 provas. Entrando nessa disputa direta com o conjunto da Bulgária. A Itália está bem distante aqui de ser atingida. E a Itália vem fazendo um lindo ciclo olímpico. A Itália, que foi medalhista de bronze na última Olimpíada em Tóquio, vai fazendo um lindo ciclo olímpico, ainda mais com as suas novas atletas, o caso da Sofia, que a gente pôde acompanhar aqui também, e que volta daqui a pouquinho. E aqui a nota da China, 31.750. 31.750 é o suficiente para subir para a segunda posição, ficando apenas atrás da Itália. A Bulgária com 31.500 e a China agora com 31.750. Grande pontuação, e a Renata já tinha ressaltado a grande apresentação das chinesas. E para fechar essa primeira final com 5 arcos, vamos com o conjunto francês.
A apresentação do conjunto francês para fechar a final com 5 arcos. Aí o quinteto da França. Renata Teixeira, como é que se analisa essa performance das francesas? A França surpreendeu muito nessa competição. Finalizou em terceiro lugar a prova de 5 arcos, uma nota altíssima, 31.950. Realmente uma coreografia lindíssima. Ninguém esperava esse nível que a França chegou, tanto coreograficamente quanto das ginastas, mas hoje não conseguiu fazer uma apresentação tão certinha quanto no primeiro dia. Muitas trajetórias imprecisas. Os elementos realmente são difíceis, elementos de bastante dificuldade da França, mas aí a ginasta tem que correr quando vai recuperar o aparelho que a outra lançou ou rebateu. Então isso compromete a nota de execução, mas a França vem fazendo um grande trabalho, tanto no conjunto quanto no individual, que realmente surpreendeu, já avisando as Olimpíadas aqui em Paris em 2024. E aí na repetição, a performance das francesas que fecham, portanto, essa final. Tivemos a abertura com a delegação brasileira, o nosso conjunto que obteve 27.650 na sua apresentação. Mas o mais forte ainda vem pela frente. Daqui a pouco vamos trazer a final com o Brasil no conjunto misto, onde o Brasil conquistou uma medalha importante, uma medalha histórica. E aqui as francesas aguardando a pontuação final. E vamos colocar também a classificação com as medalhas para as equipes. Com muita expectativa, muitas delas felizes aí com suas atuações. A França tentando também entrar aí no grupo de elite e consegue 30.850. Se coloca ali pelo menos entre as 4 melhores da Copa do Mundo nos 5 arcos. E a classificação final fica desse jeito aí. A Itália com a medalha de ouro, 34.800. A China em segundo com a prata, 31.750. E a Bulgária com a medalha de bronze com 31.500. O Brasil fechou na 8ª posição essa primeira final. Daqui a pouco tem mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você continua conosco na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Tá no coração, tá no Sport TV.